Olá, que a paz do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje é segunda-feira, o penúltimo dia do ano de 2024 e até aqui, amados, o Senhor tem nos sustentado. Grandes coisas fez o Senhor em nossas vidas e por isso nós estamos alegres. Amados, gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor que está registrada em Êxodo, no capítulo 31. Gostaria de ler alguns versos com você. Vai falar a história de um rapaz chamado Bezalel. E depois também gostaria de convidar você para ler o capítulo 35, do verso 30 ao 35, que vai falar também um pouco mais a respeito deste jovem. Diz assim a palavra do Senhor. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, entalhar madeiras, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo, e também capacitei todos os artesãos para que executasse todo tipo de trabalho que ordenei. E aí ele começa dizendo: a tenda do encontro, a arca da aliança, os utensílios da tenda, os utensílios do altar, as vestes litúrgicas, e ele começa a dizer aqui os detalhes e os objetos no qual seria feito esse trabalho. Em que contexto que está acontecendo isso, amados? Moisés, ele sobe no monte e ali ele fica 40 dias e 40 noites e ele recebe do Senhor revelação, ele recebe os 10 mandamentos, ele recebe direção de Deus e uma das direções que ele recebe é esta. Deus está dizendo para você: eu escolhi Bezalel. Quem que escolheu? É Deus, não foi Moisés. E nós vemos, amados, nos estudos rabínicos, nós vamos ver que esses estudos apontam para Bezalel que ele tinha 13 anos. Então ele não era um homem formado, ele era um jovem, ele era um adolescente. E esse menino, ele tem muitas lições para nos ensinar. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Porque aqui Bezalel foi escolhido por Deus para a construção do altar, para a construção de um templo ali físico, né? Não o templo como foi na época de Salomão, por exemplo, mas nas tendas. Então ele foi escolhido pelo Senhor para construir ali os objetos, para trabalhar no templo do Senhor. Hoje, amados, nós somos escolhidos para trabalhar no templo do Senhor. E qual é esse templo? Não somente o templo físico, mas o templo espiritual, que é a igreja do Senhor. Lembrando que a igreja não é o templo, igreja somos nós. Eu não sou igreja sozinha, você não é igreja sozinho, mas nós somos igrejas juntos e nós somos chamados para trabalhar nesse projeto tão extraordinário. E quais lições esse garoto me ensina? A primeira lição que eu vejo que Bezalel me ensina é que ele tinha convicção do chamado dele. Quando o Senhor disse para Moisés, fala assim: eu escolhi Bezalel. Ele tinha convicção que era Deus que o tinha chamado. Quando nós somos convictos que é o Senhor que nos chamou, nós não ficamos oscilando no nosso chamado. Nós sabemos que não foi homens que nos designou, mas foi o próprio Deus. A segunda lição que eu aprendo aqui com ele é a capacitação. Amados, quem nos capacita é o Senhor. Se nós formos olhar para nós mesmos com os olhos carnais, nós vamos ver que somos falhos e nós não temos capacidade alguma. Mas o Senhor nos capacitou. E olha o que o verso diz. O verso 2 vai dizer que eu escolhi, e na parte B vai dizer: eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza e habilidade e plena capacidade artística. Ele sabia que quem o chamou foi Deus e quem o deu capacidade foi Deus também. Nós precisamos entender isso, amados. O Senhor é quem nos chamou e é Ele quem nos capacita. Então precisamos parar de pensar: eu não consigo, eu isso, eu aquilo. Não. O Senhor nos capacita. Amém? A
terceira lição é a cooperação. Olha que demais. Nós não fazemos as coisas sozinhos. O Senhor levanta pessoas, o Senhor capacita pessoas para nos auxiliar. E olha só, no verso 6 vai dizer assim: além disso, designei a Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. O Senhor levantou outro para ajudar ele. Levantou a Oliabe. Mas no final do verso 6, vai dizer assim: e eu capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que eu lhe ordenei. Então o Senhor capacitou a vida desse jovem, mas levantou outros para auxiliá-lo. O Senhor nunca nos deixa sozinhos, amados. O Senhor nunca irá nos dar uma missão que nós não podemos executá-la. Ele nos dá a missão. É Ele que nos escolheu e nos dá a missão. Ele nos capacita para esta missão. E Ele levanta pessoas para que junto conosco nós venhamos a conquistar, a fazer, a cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. A quarta lição é a submissão. Amados, o que é uma submissão? É nós estarmos juntos na mesma missão. Então Deus havia dado uma missão a Moisés. E ele deu uma palavra a Moisés: olha, eu escolhi Bezalel para essa missão. Moisés chega em Bezalel e ele dá a direção, ele dá a ordem que Deus deu para Moisés. E Bezalel, ele obedece, ele se submete a esse chamado, ele se submete a essa ordem. O que ele está fazendo? Ele está junto com Moisés, obedecendo ao Senhor, e eles estão na mesma missão. Quando nós pegamos essa palavra submissão, principalmente para as mulheres, muitas das mulheres têm dificuldade, elas têm dificuldade a compreender a palavra do Senhor, que nos chama a nos submeter ao nosso esposo, a ser submissas ao nosso esposo. E por que muitas de nós têm essa dificuldade? Porque elas não entenderam o que é submissão. O que é uma submissão? O meu esposo, ele tem uma missão. Ele tem a missão de governar a minha casa, de governar o nosso lar, de cuidar da nossa família. E o que eu faço sendo submissa? Eu me submeto à mesma missão. Eu ando junto com ele para que aquela missão seja cumprida, para que aquela missão flua. Então isso é me submeter. É eu estar junto com o meu esposo na mesma missão. Ele é o cabeça. É a Ele que o Senhor dá a direção. E eu me submeto à direção de Deus. E junto nós cumprimos a mesma missão. Amém? E esse rapaz, Bezalel, ele nos ensina que precisamos ser convictos do nosso chamado. Que nós precisamos entender que é o Senhor que nos capacita. Precisamos compreender que o Senhor levanta pessoas para nos auxiliar. E nós precisamos nos submeter a ordem de Deus, a direção do Senhor. E olha só, o que eu aprendo com isso? Na igreja, amados, o Senhor estabeleceu uma liderança. Não importa qual igreja você vai, se você vai numa igreja católica, a liderança dessa igreja é o padre. Se você vai numa igreja evangélica, a liderança dessa igreja é o pastor. Se você vai em alguma outra denominação, tem lá uma liderança. Tem lá um cooperador, tem alguém que foi designado por Deus para liderar esta igreja. Então nós precisamos nos submeter à nossa liderança. Então, agora eu sou obediente. Sim, eu sou obediente a Deus e por isso eu me submeto à minha liderança. Bezalel se submeteu à liderança dele, que era Moisés. E amados, quando nós fazemos isso, nós entendemos que Deus escolheu alguém para nos conduzir, para nos aproximar ainda mais dele. Então, quando essa pessoa nos dá uma direção, nós entendemos, veio de Deus. E fica tranquilo, pois se não vier de Deus, se for homens que estão falando, eles responderão diante do Senhor. Mas a nós cabe nos submeter.
Quando eu me submeto à minha liderança, eu entendo que o Senhor me chamou, sou convicta disso. Eu entendo que o Senhor me capacita, eu entendo que o Senhor levanta pessoas para trabalhar comigo, para executar essa obra, e eu desfruto e eu vivo os planos do Senhor. Eu disse para você que no capítulo 35 continua falando a respeito desse jovem, e olha o que vai dizer no verso 34. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aisamaque da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Deus capacitou a vida dele, capacitou a vida desses que Deus levantou, né, para auxiliá-lo, e fez deles mestres. Eles começaram a ensinar os outros. É isso que o Senhor quer fazer com a minha vida, é isso que o Senhor quer fazer com a sua vida. Ele nos chama, ele nos capacita, ele levanta pessoas para nos auxiliar e ele nos dá a habilidade para ensinar outros. Tem uma frase que nós sempre declaramos na nossa igreja que é ser um e fazer mais um. É ser um discípulo de Cristo e fazer mais um discípulo de Cristo. Amados, tem muitos influencers por aí fazendo mais um. E muitos são seguidores de Cristo que estão fazendo outros seguidores de Cristo. Mas muitos, amados, estão fazendo mais um, distanciando de Cristo, distanciando de viver o propósito de Deus. Mas eu e você somos chamados por Jesus, somos chamados por Deus, somos capacitados por Ele, somos escolhidos por Ele para fazer outros apaixonados por Jesus. Creia que é o Senhor que te convidou, creia que é o Senhor que te chamou e tenha essa convicção em seu coração. É Ele que vai te capacitar. Todas as vezes que você pensar, eu não consigo, eu não tenho condição de fazer, lembre-se disso, lembre-se dessa palavra. O Senhor te chama, o Senhor te capacita e o Senhor levanta pessoas para auxiliar a sua vida. E tudo que cabe a nós é nos submeter à direção de Deus. Nos submeter à direção de Deus dada a nós através da nossa liderança. Amém, amados? Que Deus abençoe você, que Deus trabalhe em seu coração para que você possa compreender estas verdades. E algo que é muito importante, eu preciso falar com você aqui, como entender que a minha liderança é um homem de Deus, uma mulher de Deus, como eu entender que aqueles que estão, como líderes espirituais da minha vida, estão me dando a direção correta. Amado, se essa direção está pautada na palavra de Deus, se a direção que te é dada está pautada na palavra do Senhor, você vai saber que é o próprio Deus que está usando esta vida para falar com você. Amém? Beijo no seu coração, Deus te abençoe e fica na paz.